Agora que nós entendemos um pouco mais sobre as funções de cada modelo, os modelos mais usuais, nós vamos dar uma olhada nas aplicações dessas mesmas válvulas em processos industriais. Então, o nosso primeiro processo é um coletor distribuidor. Então, aqui a gente tem o 3D, né, de um coletor distribuidor bastante simples, sem suporte, sem isolamento, para que vocês possam enxergar. O coletor distribuidor possui, além dos purgadores de condensado e ar, então purgador termostático e termodinâmico nesse caso, as válvulas de bloqueio e, eventualmente, também as válvulas de segurança. Então, no coletor, que tipo de válvula que se usa em um coletor distribuidor? A nossa indicação é válvulas globo, preferencialmente com vedação em fólio metálico, mas podendo também utilizar válvulas globo com vedação em gacheta. Os coletores normalmente são pontos onde a gente consegue visualizar de forma clara os vazamentos do sistema. Você tem aí vazamentos nas gachetas, nos flanges, enfim, normalmente nos coletores tem grande índice desses vazamentos. Então você pode estar optando por válvulas de maior qualidade, prevenindo esse tipo de vazamento. Na próxima aula a gente vai falar sobre o custo do vapor e quanto gera de custo um furo de, por exemplo, 1/8, que seria um vazamento bem pequeno, mas de maneira constante no seu processo e nos seus equipamentos. Então aqui no coletor você pode ver um tubo maior. Esse tubo maior ele é um tubo central que é superdimensionado para quê? Para reduzir a velocidade do vapor, quebrar o vapor eliminando o ar e eliminando também o condensado, e a distribuição. Então, como o próprio nome já diz, coletor distribuidor. Ele vai distribuir o vapor pelas várias áreas da planta. Então, uma estação redutora de pressão, aqui nós temos vários tipos de válvula, né? Válvula de bloqueio, então tanto válvula esfera, por se tratar de uma estação de menor porte, quanto a válvula globo. Nós temos a válvula redutora de pressão, nesse caso, uma válvula redutora de pressão auto-operada. Na saída da válvula, na tampa, na parte superior dela, você pode ver a tomada de pressão que ela faz posterior à instalação da válvula. Nós temos válvula de segurança na saída, para assegurar que a pressão reduzida não exceda o limite. Digamos que essa estação redutora de pressão está alimentando um equipamento que tem uma PMTA reduzida, ou seja, uma pressão máxima de trabalho admissível reduzida. E a gente precisa assegurar que essa pressão não vai ser excedida, porque isso pode gerar algum risco ao equipamento ou ao processo. Então nós utilizamos essa válvula de segurança para garantir que, por mais que haja falha na válvula redutora de pressão, a pressão que for excedida não vai atingir lá o nosso equipamento, o nosso processo. Na entrada do equipamento, nós temos um separador de umidade também, fazendo a qualificação do vapor aqui no próprio ponto de uso na estação redutora de pressão. Esse tipo de equipamento está até destacado aqui no desenho, porque nós comercializamos assim. Ele vai proteger muito as suas válvulas, os seus equipamentos, contra possíveis golpes, contra choques térmicos, enfim. Por quê? Porque ele faz uma expansão do vapor. Então nós vamos falar especificamente sobre isso na próxima aula, mas já dando uma adiantada. Ele faz uma expansão do vapor e elimina de maneira prática o condensado antes de entrar em contato com a válvula, diminuindo muito as manutenções e aumentando também bastante a eficiência do processo. Por quê? Porque ele garante um vapor seco chegando no equipamento. Então, seguindo à frente, a gente tem uma mesma válvula, né, uma estação redutora de pressão, que tem por padrão uma válvula redutora de pressão, só que aqui a gente já está falando de um maior porte de instalação. Então, com todas as conexões flangeadas, tanto das válvulas tipo esfera quanto das válvulas globo, lembrando que essas válvulas esfera podem sim ser substituídas por válvulas globo, não tem problema nenhum. E nessa válvula de grande porte, como na de pequeno porte também, você pode observar que a saída da válvula, após a válvula redutora, a tubulação, as válvulas dos equipamentos, eles são maiores do que a entrada. Por que isso acontece? Quando a gente reduz a pressão do vapor, a gente aumenta o volume. Lembra que a gente viu lá na primeira aula? Então, aumentando o volume do vapor, você precisa de uma maior área para que ele possa manter o seu comportamento de forma contínua, estável e segura para o processo, eficiente também. Por isso, depois da válvula redutora de pressão, uma prática muito comum é que se aumente a tubulação do processo.
Seguindo em frente, nós temos uma terceira estação redutora de pressão e, nesse caso, considerando a válvula principal no modelo pilotada. Então, ela é uma válvula redutora de pressão, ela é uma válvula pneumática, uma válvula globo com atuador pneumático e um piloto, como nós explicamos anteriormente. Então, esse piloto ele vai garantir ali o trabalho da válvula na função de redutora de pressão de operação mecânica. Ela não tem operação elétrica nenhuma, como a válvula de controle, que nós vamos falar depois, e ela faz esse controle com muita precisão, muita resistência. É uma ótima válvula para esse tipo de aplicação. Sendo alimentada também, deixamos aqui claro, por ar comprimido. Então você tem uma alimentação de ar comprimido nesse tipo de válvula que deve ser considerada. Aqui nós temos o separador de umidade, válvulas de bloqueio, válvula tipo globo no bypass, considerando que nós vamos ter uma operação maior dessa válvula. Então, se você precisar eventualmente fazer uma manutenção nessa válvula redutora de pressão, você pode fechar as válvulas de bloqueio e pode trabalhar provisoriamente através do bypass, fazendo um ajuste. Então, a válvula modelo globo, aeroglobo com fólio metálico, ela vai te permitir um trabalho muito fácil e um trabalho de ajuste possível e constante através da utilização ali dos manômetros e da abertura e fechamento da válvula globo, enquanto você faz a manutenção na válvula redutora de pressão principal do processo. Aqui nós temos uma estação de controle de temperatura. Então, controle feito através de uma válvula de controle eletropneumática com seu posicionador e dentro seguindo os parâmetros que a gente tinha falado anteriormente. Então, ali na imagem você vê um sensor tipo PT100 com cabeçote que vai estar lendo a temperatura, por exemplo, de uma água quente na saída de um trocador a placas, o controlador que vai estar recebendo sinais de temperatura lidos por esse PT100 e informando ao conversor, que é essa peça azul, ao posicionador eletropneumático, qual que é a necessidade de abertura e fechamento da válvula através de um sinal elétrico de 4 a 20 mA. Esse sinal elétrico vai ser convertido em um sinal pneumático, sendo direcionado para o atuador da válvula, que por sua vez vai fazer a abertura e fechamento da sede, liberando mais ou menos vapor. E é nisso que consiste o funcionamento proporcional de uma estação de controle. Aqui nós temos também a presença da válvula globo no bypass, válvula globo de gacheta ou fólio metálico para ajuste manual em caso de manutenção ou substituição. Nesse caso, as válvulas principais do sistema são válvulas globo e não válvulas esfera, então o bloqueio, tanto antes quanto depois do equipamento, é feito através de válvulas globo, um separador de umidade, 2 conjuntos de manômetros. Essa seria uma instalação padrão seguindo boas práticas. Aqui nós ocultamos a válvula de segurança, mas em casos onde você tem uma demanda maior por segurança, você pode estar utilizando também uma válvula de segurança nesse tipo de estação. Nós esperamos você para nós seguirmos juntos nos próximos módulos e nas próximas aulas. Então, fica com a gente e aproveita as próximas aulas. Um abraço!